Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês, né, a reformulação aqui do nosso site, na verdade do nosso blog, né, onde a gente falava um pouco de Confúcio, né, a gente até chegou a publicar aqui, pessoal, vocês estão vendo 28 aulas sobre confucionismo, né, mas aqui nessa época, quando a gente fez esse primeiro caminho aqui, né, que foi de abril de 2018 a março de 2020, né, como vocês podem ver aqui, né, a gente procurou trabalhar nessa época mais com questões de liderança. Né, então foram 28 aulas publicadas nesse período, tá, especificamente sobre o pensamento de Confúcio, relacionado com essas questões de liderança. Todavia, pessoal, né, hoje reformulando, né, e retornando ao assunto, né, hoje a gente vai focar, né, hoje e a partir de agora, na verdade, a gente vai focar em analisar o Confúcio, né, e fazer uma interpretação do direito, né, colocando ele dentro do direito, né, fazendo uma leitura dele, e aqui chamando esse nosso pequeno espaço aqui de Escola Confucionista do Direito, tá? Eu acho que chegou o momento da gente começar a fazer essas relações, tá, pessoal? Então, assim, todas as aulas que tem aqui, né, todas elas foram acompanhadas de vídeo, né, os vídeos foram gravados, tudo. Alguns vídeos já não estão mais disponíveis, né? Porque estavam em um determinado canal no YouTube e o canal não está mais disponível. Mas o que a gente vai fazer a partir de agora, tá, pessoal? É revisar essas aulas para alocá-las dentro de um pensamento jurídico, né? Aqui nós falamos muito de liderança nesse primeiro momento aqui. E agora nós, né, vamos atualizar isso para falar do pensamento jurídico, né? De uma escola confucionista do direito, de como isso pode servir, pode nos ajudar para que nós tenhamos uma bússola, né, um farol orientador para a gente poder seguir, tá? E falando em direito aqui, né? Seguir por um modelo, né, de conduta social, de organização social que nos leve a uma situação melhor, né? Então, hoje nos faltam modelos, né? A gente olha muitas coisas que não deram certo, né? Muitas coisas que não serviram. Então agora é a hora da gente voltar lá nos primórdios, né? De voltar na base da construção do conhecimento humano, que queira ou não, gente, né? E é isso que eu vou falar aqui na nossa primeira aula sobre o assunto, né? Queira ou não, Confúcio foi o primeiro educador do planeta. E nesse sentido, né? Isso está disponível, até a obra está aqui, deixa eu pegar do lado aqui. Essa obra que está sendo mostrada na tela ali, né? Não sei se vai pegar por causa da luz. Acho que a luz não vai permitir. Né? Ela está aqui, olha. Os 50 grandes educadores, né? De Confúcio a Dewey, né? É uma obra de John Palmer, tá, pessoal? E é uma obra que eu recomendo que vocês leiam. E vocês vão encontrar, né? Que o primeiro educador do planeta foi Confúcio, né? E aí eu faço aqui uma introdução, né? Então eu reformulei a primeira aula, e vou depois colocar esse vídeo logo abaixo aqui, né? Para que pessoas que vieram depois, que alcançarem esse conhecimento depois, possam, né, entender o conjunto de conhecimentos que a gente quer trazer, que a gente quer produzir, né? Para que fique mais acessível. Aqui, pessoal, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui é na Universidade de Confúcio, em Chufu, né, pessoal? Chufu é a cidade natal de Confúcio, tá? E aqui, né, gente, isso aqui dentro da Universidade de Chufu, estive lá, tá? Isso aqui é uma área, né, de recepção, tipo um hall de entrada da universidade, e você tem ali, tá, essas maquetes de cera em tamanho natural, tá? Então imagine isso em tamanho natural, aonde tenta se demonstrar como é que as aulas de Confúcio eram ministradas, né, nessa época. E aí você tem uma ideia, né, de que, né, por falta, né, gente, lembre-se, é o primeiro educador do planeta, né? Então não tinha sala de aula, não tinha nada, o que tinha, né, um local agradável, talvez, no meio da natureza, aonde eles se sentavam, né, e ali as aulas eram proferidas. Então a imagem que se tem é essa, tá? Claro que, né, pessoal, não há dados
objetivos exatos, né? Não há registros, por exemplo, não há registros fotográficos, né? Mas o que a gente tem, né, é essa ideia do que era, né, o primórdio da educação, né, pessoal? E aí depois, com o tempo, conforme a gente for conversando aqui, vocês vão entender por que isso tem a ver com o direito, né? Então, pessoal, né, eu acho que aqui na primeira aula, tá, o primeiro educador do planeta, que está nessa obra aqui, tá, de Confúcio deu, então, assim essa obra do John Palmer, né, ele estabelece esse marco teórico, né, dizendo que o primeiro educador, o primeiro de todos é Confúcio, tá? E claro que aqui, né, gente, eu até começo falando aqui, né, ser educador é algo que requer uma vocação natural a tal mistério. Assim, né, há que se falar o primeiro educador do planeta, Confúcio, pois antes dele nada havia. Depois dele, né, tal mistério passou a ser algo passível de ser adquirido. Não mais somente um dom, mas também o desejo de contribuir para a melhoria da formação civilizatória das pessoas no planeta. E vejo, gente, a finalidade da escola confucionista era uma finalidade muito nobre, né? Porque Confúcio entendia que essas pessoas elas deveriam ocupar os cargos do Estado e, né, a partir dessa formação, dessa ritualística, né, desses procedimentos que elas aprendiam, né, das 7 artes que ele ensinava, essas pessoas deveriam então, né, assim proceder na sua vida para que elas pudessem, né, contribuir para que os estados, né, permitissem o surgimento da tal da sociedade harmônica, tá, pessoal? Que, em outras palavras, né, talvez trazendo agora numa leitura apressada, tá? A gente ainda vai falar bastante de sociedade harmônica aqui, mas que talvez sociedade harmônica seja a visão de paraíso na Terra, né? E o primeiro a falar sobre isso é Confúcio, né? Então, uma sociedade harmônica que é aquilo que os chineses, né, hoje ainda buscam, né, pessoal? Que hoje buscam materializar. Apesar, né, da gente olhar às vezes a China e achar que, né, tem muitas coisas lá, né, autoritarismo, dificuldades, mas a gente tem que olhar por um processo de transição, né, um processo histórico de construção. Então, nesse ponto, a gente tem que, né, pensar, né, pessoal, que tudo começou lá em Confúcio há muito tempo. E depois nós vamos ver que isso influenciou muito o nosso mundo ocidental, por exemplo, a ideia de mérito, né, de você poder ocupar um cargo no Estado. A partir do seu mérito, isso começa aqui, começa em Confúcio, né? A ideia de que você deve se estudar, deve se dedicar, deve ser uma pessoa melhor para poder ocupar um cargo de Estado, começa em Confúcio. Então tudo isso, né, pessoal, está registrado aqui na história, nesse livro aqui. Aí eu fiz algumas anotações nessa primeira aula aqui para falar para vocês, tá? Então na obra escrita, né, descrita acima, Joe Palmer demonstra como tudo começou em Confúcio, né, na China antiga, entre 551, né, a 779 a.C., tá, pessoal? Ou seja, Confúcio termina sua missão existencial no ano, né, em que Sócrates comemora seu 10º aniversário de vida. Então, Confúcio antecede Sócrates, né? A gente tem muito respeito pela escola socrática, né? Ela trouxe realmente um momento importante, né, na produção do conhecimento, né, na maiêutica de Sócrates. Isso não se questiona, porém, quando a gente olha aqui, né, na conjuntura histórica, né, e a partir, né, dessa obra de Palmer, a gente percebe que Confúcio antecedeu Sócrates, né? E aqui, gente, é uma questão de localização temporal, tá? São escolas diferentes, né? São pensamentos diferentes. São duas escolas que influenciaram e influenciam o mundo até hoje, né? Que seus conhecimentos eles foram compartilhados no mundo todo. Então não há nenhuma ligação em relação a isso, né? É só uma constatação histórica dos momentos, né? E claro, né? Então por isso que a gente tem que entender, né, a ordem dos fatos. Confúcio, né, gente? Ou Confusi, né? Alguns falam assim também. Sendo que o segundo nome, né, é uma adjetivação que se chama mestre, né? O primeiro nome, Kong, era o nome de família, né? E o segundo nome é a adjetivação que se chama mestre. Confúcio perdeu o pai logo cedo, aos 3 anos. Escrevi essa aula hoje, tá, pessoal? Algumas correções ainda vão precisar ter. Mas a gente está gravando o vídeo agora e a gente pretende que o vídeo fique. Vamos ver a qualidade, né? Estou fazendo um experimento aqui nesta câmera de computador. Vamos ver se vai ficar bom.
Casou-se aos 19 anos e logo assumiu seu primeiro cargo público, né, pessoal? Então na história dele ele não pôde contar com o pai, né? Aos 30 anos fundou sua escola, né? Então com 30 anos, né, depois daí de 11 anos de experiência, né, em cargos públicos, ele fundou sua escola, a qual se destacou pela habilidade de reconhecer e ensinar os rituais a serem seguidos por seus alunos no exercício da vida pública. Então veja que a missão dele, né, o foco dele era, né, que as pessoas tivessem uma preparação mais adequada para seguir a vida pública, né, que elas tivessem rituais, que elas aprendessem aquilo que elas devem, né, realizar quando elas estiverem no exercício da vida pública. Então essa era a finalidade da escola Confúcio, né? Uma finalidade muito mais voltada ao coletivo e não tanto à individualidade. A individualidade era o indivíduo desenvolver, né, trabalhar os seus méritos para poder atingir um nível suficientemente, né, hábil para desempenhar um cargo público. Todavia, né, o importante era a missão, aquilo que ele iria realizar. Aí, né, gente, com essa visão de mundo, né, olha que interessante, aos poucos ele foi se tornando conselheiro de príncipes e nobres na vida pública. Sua escola chegou a formar 3.000 alunos, né? Então imagina para a época, 522 a.C., né, pessoal? Quantos alunos ele não formou, né? Aos 51 anos, né, tornou-se ministro da Justiça do Reino de Lu. Então essa acho que é uma informação das mais importantes, né, pessoal? Porque a partir do momento em que ele se torna ministro da Justiça, ele começa então a implantar os meios, né, a mediação enquanto meio de resolução de conflitos, né, o diálogo orientado, né, por um dos seus alunos, né, formados, entendedores da ritualística, do cargo, da posição, da forma como deveriam proceder, passaram a ser aqueles que apoiavam e contribuíam para a resolução dos conflitos na sociedade. E vejam, pessoal, que o modelo confucionista até hoje é empregado na China, né? Quando eu estive lá, né, e uma das coisas que eu entendi é que você tem líderes, né, de bairros, de localidades, e esses líderes fazem a mediação dos conflitos. Não existe a posição de um juiz, né, de um judiciário, né, porque a pessoa que vai resolver o conflito é uma pessoa que tem que ter ligação com a coletividade e tem que ter um respeito da coletividade a ponto de, né, ele ter uma autoridade natural ou construída durante o tempo de que lhe permita resolver o conflito, né, apoiar a resolução do conflito. Então vejo como é muito diferente esse modelo, né, e transcende muito aquilo que a gente entende por justiça, né? Somente aos 68 anos de idade, suas teorias e práticas prosperaram e criaram as bases de tudo que viria a seguir na China no passado. Então, esse tudo que viria a seguir na China no passado, gente, é a união dos 9 reinos separados que existiam, né? Então, tinha o reino de Lu e tinham vários outros reinos, né? Então, Lu hoje é uma província, né, onde está Chufu, mas foram todos unificados, né? E a China se tornou um país só. Então, isso tudo graças a Confúcio, tá? Aí, gente, não só naquela época, mas tudo ainda o que se espera, né? O que se é esperado da China para o futuro, né? Porque Confúcio, né? E aí a gente vai falar no texto daqui a pouquinho, né? Primeiro, né? Os livros de Confúcio, então vamos falar primeiro dos livros, depois a gente chega nessa ideia, né? Teoricamente, Confúcio não escreveu nada, assim como Sócrates, né? Sócrates também não escreveu nada. Confúcio também não escreveu nada, né? Quem registrou, né, os pensamentos de Confúcio foi um dos seus, né, de alguns dos seus alunos, né? Então a gente tem 4 grandes livros registrados por seus alunos, né? A gente tem os Anacletos, ou Analectos, né, de Confúcio. A gente tem o livro de Mêncio, a gente tem o Grande Aprendizado e tem a Doutrina do Meio. É entendido de que Mêncio era filho de Confúcio, tá? Que é o Mengzi ali do livro B, aqui, e, né, e que Zhu Yong, né, ou Zizi, né, para algumas traduções também, ele seria o neto de Confúcio, tá? Então, dentro desses livros aqui,
né, seria um escrito pelo seu filho, um escrito pelo seu neto, né, e os Analectos escritos, né, por Lunio, que seria diretamente um discípulo de Confúcio e é um dos livros mais respeitados como, né, sendo o representante do pensamento original de Confúcio. Tá? Tais livros eram selecionados com base, né, para seletivas, né, gente? Então, assim, os concursos públicos para, né, para se ser do oficialato do governo imperial chinês, até 1905, gente, usavam essas obras de Confúcio. Até 1905. Então vocês vejam o tamanho e o tempo que essas obras foram utilizadas, né? Desde a unificação dos impérios até 1905, essas obras foram utilizadas para a formação, né, dos serviços públicos na China. Então imagina, gente, o poder dos arquétipos, da cristalização desse conhecimento na história do pensamento chinês, né? Aí, por último, aqui, Confúcio retoma ao pensamento chinês após a morte de Mao Tse, né? Então, Mao Tse Tung, né, pessoal, que foi, né, um dos líderes revolucionários, né? Ele trouxe um afastamento, né? O pensamento de Confúcio foi totalmente retirado. Todavia, né, gente, a partir do momento, né, que vem Deng Xiaoping, Confúcio é reabilitado. E ao ser reabilitado, ele traz toda uma contribuição, tá, gente? É por isso que, né, vocês viram essa imagem que eu mostrei acima da Universidade de Confúcio, né, dos centros, né, do Instituto Confúcio, que tem vários locais do mundo, que dizem respeito, né, à propagação das ideias do Confúcio. Porque elas fazem parte da cultura chinesa. E não só da cultura chinesa, né, pessoal? Quando a gente pensa na ideia de mérito, na ideia de concurso público no Brasil, né, na ideia de estudo e formação, né, para você ocupar um cargo público, a gente olha isso em 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, de que isso começou, né, em 522 a.C. Né? Então, de 522 a.C. para 2022, tá, pessoal, são 1.500 anos. E nesses 1.500 anos, né, não, são mais, né, gente? São 2.500 anos. Né? Não são 1.500, são 2.500 anos. Desculpe a minha conta errada. Mas são 2.500 anos de história humana materializada, sacramentada. E agora que a gente está no momento em que a China, né, ela cresce, ela se desenvolve e ela se propõe a ser um grande player internacional, se propõe a ser a maior economia do mundo até 2030, né, 2035, e até 2050 ser a maior, né, a maior, vamos dizer assim, o país hegemônico no mundo, né, o império que vai orientar o desenvolvimento do mundo. Então a gente vê como é promissor a gente estudar Confúcio, porque essas ideias estão presentes e essas são as ideias que vão orientar o futuro da humanidade. Não olhar, pessoal, para aquilo que está acontecendo na China hoje, né, pessoal? Mas a gente deve olhar para frente, né, para essas ideias que o Confúcio trouxe, porque a gente vai perceber que no fundo dessas ideias existe muito de humanismo, existe muito de respeito, de organização, de ordem, mas de uma maneira que a coisa seja estruturada, né, e que as pessoas tenham as oportunidades de sua realização e de que a meta de todos nós, né, o desafio que todos nós devemos compartilhar juntos, pessoal, eu acho que é isso que é o mais importante, é o desafio de construir uma sociedade harmônica, né? Então essa é a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha, né, gostado. Eu recomendo digerir aos poucos, né? Porque são conhecimentos importantes, mas são conhecimentos que inexistem quase no mundo ocidental, né? E que poucas pessoas ainda dão importância a isso, mas elas são importantíssimas porque, primeiro, a nossa educação jurídica hoje, ela tem essa ideia do mérito, da formação, da preparação para a ocupação de cargos públicos. Isso é confucionismo, né? E a outra questão é o fim do direito, o próprio fim do direito, que é a produção do bem-estar, né? Que é a criação, né, do bem comum.
que está muito ligado à ideia de uma sociedade harmônica, de uma sociedade que consiga, né, pacificidade e resolução dos conflitos da melhor maneira possível. E Confúcio, enquanto ministro da Justiça, né, do Reino de Lu, trouxe muitas contribuições e criou todo um precedente, gente, que hoje é o que estrutura a resolução de conflitos na China. Então, acho que tudo isso, né, gente, traz importante esse nossa abertura, né, nossa ampliação de repertório por aquilo que ainda está por vir e por aquilo, né, que a China ainda vai representar mais à frente na história, né, já representou e que vai representar novamente à frente na história do nosso planeta. Então, eu sou o professor Martins, né, agradeço a sua atenção. Espero que você tenha gostado, espero que você participe desse grande projeto, né, para a gente trazer mais luz e que a gente possa introjetar e colocar cada vez mais, né, isto na nossa vida para que a gente possa contribuir efetivamente para o surgimento de uma sociedade harmônica.